Programa Mulheres Segundo o Coração de Deus, das 15 às 16 horas, às quartas, quintas e sextas-feiras. Com a missionária Rosana Félix, pela sua rádio Fé em Ação, a que contagia o seu coração. Tá esperando o quê para se conectar? Baixe agora mesmo Rádio Fé em Ação no Play Store ou no Apple Store para iOS. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Entre no site www.radiofeemaçãofm.com. Fratelli Massas Caseiras. Fratelli Massas Caseiras. Temos diversas massas caseiras: pães, cuca, rondelli, tortei, lasanha, macarrão, pizzas, empadão. Fratelli Massas Caseiras, em Boa Vista de Aparecida do Paraná. Telefones 45 9980 6348 e 45 9128 1643. Esse é o seu ponto de parada. Fratelli Massas Caseiras. Agora ficou mais fácil você realizar o sonho da casa própria. A Imobiliária Casa Manaus vende casas 2 e 3 quartos em vários bairros da cidade de Manaus. Casas novas e também com condomínios fechados. Saia do aluguel e compre sua casa própria. Ligue agora para a Imobiliária Casa Manaus. Contatos 92 99202 9200 ou 92 99408 1706. Repetindo para você, contatos 92 99202 9200 ou 92 99408 1706. Realize seu sonho de ter sua casa própria. Fale com o consultor Jackson Gama. Imobiliária Casa Manaus. A Casa de Oração Fogo e Glória convida você e sua família a estar participando dos cultos que acontece todas as segundas-feiras. Culto da hora nona, às 15 horas. Quarta-feira, culto de busca do Espírito Santo, às 19 horas. Sexta-feira, culto de cura e libertação, às 19 horas. Domingo, 2 cultos da família, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Venha e traga sua família para receber as bênçãos do Senhor. Casa de Oração Fogo e Glória está localizada na Rua Eldorado, Antiga Rua 13, número 46, Monte Sinai. Casa de Oração Fogo e Glória. Venha unir sua fé com a nossa e receber o melhor de Deus em sua vida. Participe dos cultos. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança e depois deixe a sua receita aos cuidados da Drogaria Cunha. Atendemos todos os dias das 8 às 22 horas. A Drogaria Cunha fica localizado no coração do bairro Ouro Verde, na Avenida Desembargador Felizmino Soares, número 2. Drogaria Cunha. O melhor atendimento espera por você. Também temos o Disque Entrega. Isso mesmo, o Disque Entrega, onde você não paga taxa de entrega. Pensou em remédio? Pensou a solução? Drogaria Cunha, 3248-9994. 3248-9994. Esse é o telefone do Disque Entrega. Ligou, pediu, chegou. Drogaria Cunha. Se conecta! Se conecta! Se conecta! Essa é a sua Rádio Fé em Ação, a que contagia o seu coração. Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja presente em seu coração, na sua vida, em toda a sua história, e que você possa viver de bem com a vida, de bem com Jesus. 1 Tessalonicenses 5, no verso 6, nos diz assim: não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Meus queridos, o inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. Deixa eu repetir uma coisa para você. A verdade é que nós já estamos em guerra, e a guerra nunca termina enquanto não partirmos para estar com o Senhor.
Então é melhor permanecer firme e lutar conforme a vontade de Deus. Você pode ter lido a Bíblia inteira várias vezes e conhecer o final dessa história. Na guerra entre Deus e o inimigo, Deus sempre vence. Não é como nas guerras terrenas, em que as pessoas têm a esperança de vencer e oram para que isso aconteça. Queridos, nessa guerra nós temos vitória garantida sobre o inimigo. Mas ainda assim precisamos lutar cada batalha para chegar à vitória. Cada batalha, ela é travada em oração. A oração, queridos, é a batalha. Durante a Primeira Guerra Mundial, foram espalhados por todos os Estados Unidos cartazes retratando um senhor vestido com as cores da bandeira americana: azul, vermelho e branco. E a cartola na cabeça com o dedo indicador em riste. A legenda dizia: eu quero você. O tio Sam, símbolo dos Estados Unidos, ele queria recrutar homens e mulheres para o exército americano. Nós precisamos visualizar essa imagem semelhante em nossa mente. O retrato de Jesus olhando para nós, apontando em nossa direção e dizendo: o Pai quer você. Deus, Ele quer que você lute no exército dele. E você vai aceitar o chamado? E eu te falo, não é preciso temer a terminologia da batalha. Não há razão para ter receio de palavras como guerreiro, guerra, combate ou armas. Apesar de estarmos numa batalha espiritual, ela não é menos real que as batalhas carnais travadas na terra hoje. A diferença é que na guerra espiritual, nós lutamos por meio da oração. E eu repito, não há motivo para ter medo. O exército de Deus é o único lugar ao qual você vai ser designado. Mas de fato não precisa ir a lugar nenhum. No momento em que diz: pode contar comigo, Senhor, quero me unir a outros guerreiros e guerreiras de oração para ver a tua vontade sendo feita aqui na terra. Você, querido, está ativo e ativa no serviço militar. Quando Deus põe em seu coração uma pessoa, um grupo de pessoas, uma comunidade, uma cidade ou uma nação estrangeira, Ele estabelece uma conexão mediante o Espírito entre você e essa segunda parte. E você pode interceder em favor dele. Você começa a agir como um guerreiro, uma guerreira de oração, tão logo dá voz a seus sentimentos e conversa com Deus a respeito deles. Seu coração será enviado em oração para onde Deus quer que ele esteja. Se você acredita não ter qualidades necessárias para ser um guerreiro, uma guerreira de oração, ou você está preocupado com as dificuldades de batalha, ou ainda pensa que não tem tempo para isso, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você se sente incomodado ao ver alguém sofrendo? Você quer fazer algo para aliviar o sofrimento alheio, mas não se sente capaz de fazer o suficiente? Em caso afirmativo, você tem o coração de um guerreiro de oração, de uma guerreira de oração. Você reconhece o mal proliferando no mundo? Você anseia estar em uma forma de encontrar uma forma de conter a destruição na vida das pessoas? Em caso afirmativo, você tem o coração de um guerreiro, de uma guerreira de oração. Você reconhece o mal proliferando no mundo? Se você sofre alguma injustiça em sua vida, ou pode identificá-la na vida de outros, vê a injustiça marchando adiante num avanço que parece irrefreável, incomoda-se com isso e gostaria de mudar essa situação, então, queridos, em caso afirmativo, você tem o coração de um guerreiro e de uma guerreira de oração. Se você observa coisas erradas,
acontecendo ao seu redor e deseja corrigi-los, vê a cultura do ódio tornando-se cada dia mais forte e isso te incomoda, em caso afirmativo, você tem o coração de uma guerreira de oração, de um guerreiro de oração. E se você sente peso no seu coração em relação a alguém e se preocupa com essa pessoa, sem saber por quê, conhece uma pessoa que enfrenta grandes dificuldades e quer ajudá-la, mas não sabe o que fazer. Esse é o sentimento de um guerreiro, de uma guerreira de oração. Quando você vê tragédias acontecendo o tempo todo e se sente incapaz de fazer algo para mudar isso, já desejou fazer algo que pudesse prevenir uma tragédia? Você faz parte de um exército de guerreiros de oração, com coração de guerreiro. Quando você sente tristeza profunda ao ver deliberadamente pessoas deliberadamente desprezando Deus e os seus caminhos. Queridos, tenham compaixão de pessoas que não conhecem, mas que precisam de Deus, mas você se sente incapaz de influenciar a vida delas de algum modo. Você tem um coração de um guerreiro de oração. Na verdade, se você respondeu afirmativamente a pelo menos uma das perguntas, você tem um coração de um guerreiro, de uma guerreira de oração. A transformação num guerreiro, numa guerreira de oração começa no coração. E às vezes, sem mesmo nós termos consciência disso. Os guerreiros de oração têm um coração compassivo por pessoas em sofrimento e por situações ruins e deseja realizar algo que fará a diferença. Queridos, Deus está com você. Quando você diz que está se alistando como guerreiro ou uma guerreira de oração, Ele põe em seu coração pessoas ou situações específicas pelas quais Ele deseja que você ore. Não é preciso ir atrás de pessoas ou situações, a menos que você sinta a direção de Deus para fazer, pois essas necessidades lhe serão rapidamente reveladas. Além de ir à batalha em oração, por sua vida, pela vida dos seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, e indivíduos específicos que você sabe que precisam de alguém para defendê-lo em oração, devido aos desafios que estão enfrentando, há problemas sérios no mundo que se sobressaem no seu coração. Mas como alguém pode saber coisas desse tipo, que estão acontecendo? Como guerreiros de oração, nós devemos lembrar, independentemente de uma situação nos parecer um caso perdido, Deus nos dá o poder por meio da oração para fazer algo a respeito. E aí nós nos sentimos sobrecarregados, porque Deus não sente. Talvez nós não visualizemos uma solução, mas Deus vê. E por causa dele nós podemos fazer a diferença. Podemos orar sozinhos, mas não estamos sozinhos. O único motivo de o mundo desfrutar de alguma paz e bênção se deve às orações de pessoas piedosas. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Vivem tranquilos, sem consciência de estarem colhendo os bons frutos, as bênçãos, a segurança, a felicidade e o sucesso resultante das súplicas de pessoas que levam a oração a sério. Acreditam ter um bom karma, boa sorte ou bons genes. Eu já ouvi as pessoas falarem isso, mas a vida boa delas não se dá por nenhuma dessas razões. É o resultado de guerreiros e guerreiras de oração que fazem a obra para a qual Deus os chamou. Orar e interceder, seguindo a direção do Espírito Santo. E não são apenas alguns que são chamados, todos somos chamados a orar. O problema é que poucos de nós estão ouvindo. Você está ouvindo hoje,
Do contrário, não estaria ouvindo esse áudio. Queridos, eu não estou dizendo que você precisa fazer algo que requer a dedicação de tanto tempo ou esforço. Mas acredite, quando você for chamado para uma oração específica, não conseguirá não atender ao chamado. Você não revirará os olhos para Deus e dirá: ah, Senhor, sério mesmo? Mas eu estou tão cansado. Meu programa de TV predileto vai começar. Não estou afim. Mas em vez disso você dirá: sim, Senhor, é para já. E considerará um privilégio servir ao seu grande capitão dessa maneira. Mesmo quando estiver orando sozinho, você não estará sozinho na batalha. Inúmeros guerreiros de oração de todo mundo estão orando com você. Queridos, é mais tarde que pensamos. Precisamos fazer mais que orar apenas pelas nossas próprias necessidades. Não significa que devemos parar de orar por elas. De jeito nenhum. Jesus disse que devemos orar por essas coisas. E isso faz parte de ser um guerreiro, uma guerreira de oração. Nós precisamos batalhar em oração por nossa vida, tanto como ela pela vida dos nossos familiares, amigos e pessoas que Deus põe em nosso coração. Contudo, nós não devemos parar por aí, como se o resto do mundo não fosse o nosso problema. Além de ser nosso problema, somos também ordenados pelo Senhor a agir como intercessores. E Ele chama cada um de nós para isso. Podemos ver o mal agindo em tudo ao nosso redor. E quem sabe estejamos no lugar seguro agora. Mas isso pode mudar num instante. Coisas horríveis estão acontecendo muito perto de nós. Não quero te assustar, mas nós devemos orar para que o mal seja exposto e afastado para bem longe de nós. E é isso que guerreiros e guerreiras de oração fazem. Ore para que Deus nos livre do mal e afaste o mal da nossa nação, da nossa terra. Em nome de Jesus, se posicione. Sei que você não quer fazer parte de uma guerra, mas eu também não. Ninguém quer. Mas inúmeras pessoas disseram isso ao longo da história. Quando o inimigo ataca, porém nós não temos escolha. O fato de detestar a violência é exatamente a razão de se envolver na batalha. Se você não tomar uma posição ofensiva por meio da oração, o inimigo vai trazer a batalha até você. Trará a batalha ao seu lar, ao seu bairro, à sua escola, ao seu local de trabalho, aonde quer que você esteja. O inimigo, queridos, ele vem para destruir. E quando ele o fizer, você deve estar pronta para lutar de forma defensiva, a fim de contê-lo. Mas o melhor é orar com antecedência para prevenir. Talvez você tenha decidido ouvir esse áudio porque está curioso a respeito de guerra espiritual. Mas permita-me dizer que Deus deseja fazer mais do que satisfazer a sua curiosidade. Você precisa lutar contra aquilo que está acontecendo ao seu redor e vencê-lo primeiro no âmbito espiritual, para depois vencê-lo aqui na terra. Você vai identificar seu capitão e reconhecer o seu verdadeiro inimigo. Entender a sua autoridade em oração e condicionar a você mesmo em tudo que Deus chama para si. Vestir a sua armadura, obter a habilidade no manuseio das armas espirituais, identificar o campo de batalha e entrar na guerra.
O Senhor te mostrará como resistir ao inimigo, enxergar cada situação da perspectiva dele e orar sob a direção do Espírito Santo. E quando fizer tudo isso, você impedirá que o inimigo tire qualquer coisa que lhe pertence. Seja seu cônjuge, seus filhos, seu lar, sua saúde física e mental, sua clareza, sua pureza, sua paz, seu poder e comunhão com o Senhor. E você também vai recuperar territórios que pertencem a Deus, como pessoas que estão perdidas ou não conseguem ajudar a si mesmas e precisam de alguém para defendê-las do inimigo. Deus, Ele nos dá domínio sobre a terra, mediante o poder do Espírito Santo em nós. E a vitória, porém, resulta de nossa luta diária contra o inimigo de todas as coisas boas. Não devemos ficar de braços cruzados e permitir que os problemas entrem em nossa vida. Sim, nós teremos aflições, e muitas vezes elas são inevitáveis. Deus não nos prometeu uma vida sem adversidades ou lutas. Não nos prometeu vitória instantânea sobre cada desafio, mas nos disse, com a proclamação da sua verdade e uma vida de oração em seus caminhos, superaremos as dificuldades. Nossa batalha espiritual e oração prepara o terreno para Deus nos trazer a vitória. Pense nisso, e que você possa viver os seus dias de bem com a vida e de bem com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar. Senhor, eu oro hoje, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a edificar a nossa vida, Senhor Deus, sobre a base sólida, Senhor Deus, que é o Senhor, Pai. Sabemos que não há alicerce mais firme do que aquele estabelecido sobre a rocha, que é o Senhor Jesus e a palavra. Não importa, Senhor, o que estremeça ao meu redor, o Senhor é a nossa fundação que jamais poderá ser abalada ou destruída. Senhor, ajuda-nos a lembrar, Pai, que somos instrumentos na guerra entre Ti e o inimigo, Pai. E que a vitória em nossas vidas depende da nossa disposição de ouvir o Teu chamado para orar. E sabemos que o Senhor quer que nós nos envolvamos nessa guerra espiritual. E a oração é a nossa batalha. Então Ele nos ensina a ouvir o Teu chamado e a orar em poder conforme a Tua verdade, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que tem ouvido essa ministração, Pai, para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Aleluias e amém. Queridos, que o Senhor venha abençoando todos os dias da sua vida. Que você possa viver maravilhosamente o seu dia de bem com a vida e de bem com Jesus. Amém. Quando você acorda, a sua sintonia está no ar. Rádio Fé em Ação. Aqui contagia o seu coração.